Olá, primeiro ano! Vamos continuar falando sobre máscaras, vamos falar dos formatos das máscaras, mas especialmente de que maneira que os artistas representaram as máscaras nas suas obras de arte. Muito antigamente, os artistas representavam pessoas como se fosse uma fotografia. Então, as pinturas, elas tinham cara de fotografia, porque não existia fotografia lá atrás. Aí depois, com o tempo, foi criada a fotografia e as pessoas faziam os seus retratos utilizando a máquina fotográfica. Acontece que, por causa da fotografia, os pintores, os artistas, começaram a ter mais liberdade para criar os seus quadros sem precisar fazer como se fosse um retrato fiel da pessoa, um retrato certinho daquela pessoa. Eles conseguiram retratar outras coisas e utilizar a arte como mais pura expressão. Então eles expressavam nos seus quadros aquilo que eles desejavam sem precisar se prender ao formato do ser humano certinho. Então, como seria uma obra de arte com a cara de uma fotografia, né? Essa aqui é a tentativa, tá, de uma obra de arte com o feitio de retrato, como se fosse um retrato, certo? Então tem o rosto da pessoa, o artista procurava fazer o mais perto mais igualzinho possível ao rosto da pessoa que ele estava pintando. Entretanto, depois que veio a máquina fotográfica, os artistas ficaram mais livres. E aí, vocês vão ver na abertura de capítulo de vocês que máscaras que nós vamos reconhecer nessa pintura que a professora vai mostrar, tá? Vocês vão acompanhar a pintura, que tem um pedacinho dela no livro de vocês, mas especialmente ela se encontra aqui, tá? A tradução do nome dessa obra é As Mademoiselles d'Avignon, que quer dizer as moças da cidade de Avignon, na França. Quem pintou esse quadro, quem fez essa obra de arte, foi um pintor muito famoso, um pintor catalão chamado Pablo Picasso. Picasso escreveu ou pintou muitas coisas, ele era considerado um homem assim fora do seu tempo, porque ele fazia imagens muito diferentes. Essa imagem, por exemplo, vocês vão observar as pinturas femininas diferentes das pinturas de retrato. Então vocês observem que as linhas são mais triangulares, olha só, tá? E que nós aqui temos três personagens, três moças. Olha que interessante o que Picasso quis mostrar para nós. Nós temos três moças com o seu rosto pintado, mas uma delas especialmente aparece com o rosto como se fosse uma máscara africana. Olhem aqui nessa parte da tela, tá? E no livro de vocês vão observar aqui, ó, uma máscara africana e outra máscara africana. Então nós temos duas aqui do ladinho. Temos essa aqui e aqui em cima uma outra máscara africana também. Então nós temos três moças na obra de arte que não estão usando máscara e aqui nós temos duas moças que estão usando máscara. E essas máscaras, então, são muito próximas, muito parecidas com as máscaras africanas, que elas são pontudas, triangulares, tem aquele nariz comprido, afunilado. Então, a gente procura a semelhança da máscara com a semelhança do rosto, mas temos duas mascaradas e três sem. Vocês podem observar com calma a abertura do capítulo de vocês. Essa obra de Picasso, ela está no Museu de Arte Moderna de Nova York, tá? E a gente vai observar, tá, que o que chama atenção é aqui, ó. As máscaras, elas inspiraram muitos artistas, tá? E mais, além do Picasso, elas inspiraram um outro artista chamado Amedeo Modigliani, e ele também fazia as suas pinturas bem alongadas. Vamos mostrar aqui para vocês, tá? Pinturas e esculturas. Olha essa cabeça de mulher que o Amedeo Modigliani fez. Podem observar que ela é ovalada, tá? Bem ovalada. Ela é comprida, o nariz é pontudo, tá? E
Por que que ela é uma escultura e não é uma pintura? Qual é a diferença entre uma escultura e uma pintura? A pintura, ela é feita num quadro e esse quadro fica exposto numa tela, de qualquer forma, liso, plano. A escultura não. A escultura ela apresenta 3 dimensões. Ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Então essa é a diferença entre uma pintura e uma escultura, certo? Uma escultura a gente consegue fazer, deixar em cima de uma mesa e eu consigo olhar todos os lados da escultura. Já a pintura não, a pintura ela fica exposta, reta, numa parede plana e a gente consegue então olhar num plano liso, único, não olhar à frente, olhar atrás, olhar dos lados, como a gente faz com a escultura. Então observem aqui, essa é a escultura chamada Cabeça de Mulher, do nosso artista maravilhoso chamado Amedeo Modigliani. E o Amedeo Modigliani era uma pessoa muito sofrida, muito apaixonada e ele tinha uma característica, ele tinha muita dificuldade de pintar os olhos, mas os olhos eram a coisa mais importante nas obras dele. E nessa máscara vocês vão observar que os olhos da cabeça de mulher ou dessa mulher, eles estão fechados. Eles estão fechados, podem observar, tá? Ela é nariz comprido, ovalada e lembra muito as máscaras africanas. Assim como o quadro de Picasso também mostra 2 delas, né? Com a máscara, certo? Então, olha só, vamos olhar aqui o que o Pablo Picasso fez nessa obra, tá? Ele colocou 1, 2, 3, 4, 5 personagens, 5 mulheres, 5 moças, por isso que elas são conhecidas como demoiselles, que em francês quer dizer moça, tá? Elas são 5 moças e elas estão, 3 delas aqui, elas estão sem máscara alguma, tá? Podem observar, não usa máscara, não usa máscara, não usa máscara. Entretanto, ele coloca 2 aqui deste lado da obra, mascaradas, como se elas estivessem com uma máscara africana. Por que será que essas 2 moças aqui não conseguem, não podem ser vistas ou não podem ser pintadas, retratadas sem a máscara? Deve ter algum motivo. Será que essas moças precisavam se esconder? Será que elas precisavam se disfarçar? Lembram que a professora falou de uma das finalidades da máscara? Era se disfarçar, camuflar, se esconder, tá? Ficar irreconhecível, não aparecer. Então, essa é a intenção do Picasso nessa obra tão linda chamada Demoiselles d'Avignon. O que a gente vai observar? Esse quadro ele está no museu, tá? E quem não pode ir até Nova York vai olhar como a professora pelo livro, tá, pessoal? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos olhar, observar os detalhes dessa obra e a gente vai entender, vai observar que aqui estão as 5 moças, tá? E nós vamos marcar um xizinho naquelas que estão de máscara. O que nós vamos colocar, ó? Aqui e aqui. Essa aqui não usa máscara. Essa aqui usa máscara ou não usa? Parece que ele começou uma tentativa para usar, mas não pôs. Essa aqui não tem, essa não tem e a última aqui não tem. Entretanto, essas 2 aqui usam uma máscara no melhor estilo africano para se disfarçar, eu acho, né? Então vamos lá. Os artistas como Picasso, por exemplo, ele não tinha, tá, mais a obrigação, porque surgiu a fotografia, ele não precisava mais fazer uma pintura ou retratos fiéis das pessoas que ele pintava. Então o que o Picasso fez? O Picasso começou a fazer autorretrato. O que é o autorretrato? O retrato dele mesmo, tá? Ele começou a fazer de um jeito muito diferente. Picasso tinha esse formato de rosto, ele gostava de usar essas roupas de marinheiro, assim, porque ele gostava muito de velejar, de ir de barco para o mar. E era branquinho, meio carequinha, meio calvo, e ele fez esse autorretrato. Vocês acham
que essa figura, esse autorretrato ou a pintura que ele fez dele mesmo, ela é uma pintura parecida ou fiel ao rosto do pintor? Vocês acham que o Picasso conseguiu demonstrar a imagem dele? Na verdade, se nós olharmos uma foto do autor, a professora vai mostrar. Ele está aqui, ó, de novo no livro, tá? Esse é um livro especial que só fala das obras do Picasso. Aqui está ele sentado, sem camisa, ele era baixinho e tinha essa careca, calvinho, né, aqui, e pouco cabelo branco, esses cabelos brancos que ele tinha. Então ele aparece aqui nessa foto, pintando, pensando, está fumando, inclusive. E o que a gente vai ver aqui? Aqui é o autorretrato do Picasso. Foi como ele se imaginou, foi como ele quis se representar. O que a professora vai pedir para vocês, tá? Vocês vão produzir, tá? O seu autorretrato. Como é que vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão pegar o celular, tá? Pode pedir emprestado para a mãe, para o pai, para a tia, para quem tiver, para o irmão, e vão fazer uma selfie. Vocês sabem o que é uma selfie? É aquela foto que nós tiramos de nós mesmos. Então pega o celular, coloca nessa direção e clica. Isso é um autorretrato com fotografia. Depois que vocês olharem a fotografia de vocês, vocês vão pegar uma folha branca, tá? E vão tentar fazer o seu autorretrato. Lembrem-se de usar toda a sua criatividade, vocês não precisam fazer um retrato exatamente igual ao da foto. E façam assim como Picasso, criem um autorretrato do jeito que vocês acharem mais bacana. Olha que interessante. O que foi que elementos Picasso colocou na imagem? No autorretrato, ele colocou os olhos, que eram bastante expressivos, mas o que ele desenhou, gente, aqui no autorretrato, que também nos ajuda a identificar que era Picasso? Ele desenhou a sua camisa listrada, como ele aparece aqui, tá? Então ele está pintando de camisa listrada e ele representou as listas aqui, ó. Então a sua camisa inspirou o desenho que ele fez no quadro, no seu autorretrato. Vocês podem criar o que vocês quiserem, como vocês gostariam de se representar. Então vamos fazer primeiro uma selfie, depois a partir daquela foto, daquela selfie que vocês mesmos fizeram, vocês vão criar um autorretrato numa folha branca, utilizando canetinha, lápis, o que vocês tiverem para poder desenhar e ilustrar, tá certo? Então fica o meu forte abraço, meu beijo, meu carinho e até o nosso próximo encontro.